quantos desafios! A vida nova realmente é um celeiro de milagres. Pastor Davi, como foi o desafio dessa obra gigantesca numa casa tão pequena, onde naturalmente não conseguia se enxergar uma igreja como nós temos hoje? Nós tivemos o desafio, vencemos o desafio da compra, aí começa o desafio da construção, que foi algo assim, vou voltar à palavra sobrenatural. O que aconteceu durante essa obra foi realmente sobrenatural. Primeiramente, durante 6 a 8 meses, nós não trabalhamos com nenhuma mão de obra qualificada. Foi o povo da igreja que doou o seu corpo, o seu coração, as suas forças. O povo vinha para a igreja depois do trabalho cansado, vinha aqui, cavava buracos, fazia radier, fazia colunas de ferro, amarrava as colunas. Durante os dias que não faziam nada, não estavam trabalhando ainda, cavavam buracos. Quero ressaltar o trabalho do pastor Renato, que eu desenhava os radiers, ele chegava do trabalho à noite, da faculdade, amarrava os radiers para que no dia seguinte estivesse pronto. E esse foi um dos detalhes da mão de obra. Eu cuidava da parte dos ferros, da ferragem, fazendo estribo, fazendo ali as colunas, os radiers, e eu trabalhava no banco nessa época. Eu chegava à tarde e trocava de roupa e vinha para a igreja fazer lá. O pastor já deixava tudo pronto, o que ele precisava para o dia seguinte ou para aquela noite mesmo, que ainda ia continuar. Muitas vezes o trabalho entrava a noite adentro até a madrugada, e eu cuidando dessa parte. Às vezes levantava mais cedo antes de sair para a faculdade ou para o banco, e porque ele tinha alguns pedidos que era para aquele dia seguinte. E foi construída pela gente junto com o pastor da igreja, na época que a gente tinha aquela disposição quando a gente saía do trabalho. A gente não tinha horário, a hora que era para chegar, a gente chegava aqui 6. Trabalhava quando era 2 horas da manhã, a gente ia para casa, no outro dia acordar, ia trabalhar, voltava com a mesma disposição, Porque era um desejo que brotou no coração do nosso pastor, passou para o nosso coração, e a gente queria ver aquilo concluído, então a gente se dedicava. A gente colocava a mão na massa, a gente trabalhava, e não pense que era só os homens que chegavam e trabalhavam, botavam a mão na massa. Todos participavam de uma certa forma, ou as mulheres trazendo alguma coisa, ou através da oração, ou através de outros detalhes. Toda a igreja participou da obra. É claro que nós almejamos alguma coisa maior, espaços maiores, mas essa igreja aqui é algo que está no nosso coração, porque a gente conhece cada detalhe, a gente conhece, como eu falei, conhecemos cada tijolo dessa igreja, e isso é algo muito gratificante para nós. Uma das colunas na obra se despegou e quase matou o pastor Assis. Para você que não sabe, ele está vivo. Está ele aí conosco. Nós lemos de um fato interessante, e talvez eu não estaria aqui para contar aqui, talvez eu não estaria aqui hoje para contar isso para você. Que todas as colunas nós arrancávamos a coluna. E uma dessas colunas eu estava trabalhando debaixo dela, cavando buraco, e ela tinha 4 ferros para baixo. E a coluna devia pesar mais de 100 quilos. E eu, na hora que eu abaixei para tirar a terra debaixo dela, tirei um bocado de terra, e quando eu levantei a cabeça e sentei, ela caiu. Ela caiu justamente na minha frente, onde eu estava abaixado para poder tirar a terra. Por segundos, ela não caiu em cima da minha cabeça. E talvez eu estaria aqui contando isso para vocês. Nós tivemos vários desafios. Tivemos o desafio de conversão. Alguém trouxe um homem perigoso para nos ajudar aqui para trabalhar, que estava fazendo nada. Deus salvou esse homem. Algumas coisas que nós estamos relatando. Mas eu queria relatar um caso, queridos. Um caso que foi, para mim, foi um dos maiores milagres da construção. Vou chamar o milagre da primeira laje. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós fomos fazer o orçamento da primeira laje. Cimento, areia, pedra,
ferro, e anunciei a igreja, né, o valor, e levantou uma irmã naquele domingo e disse: pastor, a minha filha, a Regina, ela trabalha numa empresa de material de construção, por que isso não fala com ela? E eu falei com ela, liguei para ela, e passei para ela o material que precisávamos, e ela passou mais ou menos umas 2 horas e liga para mim: olha, pastor, o meu patrão mandou orçamento, 54 mil cruzeiros. Aí eu liguei para ela e disse: não, absurdo, quase o dobro, já ele agradece a ele. Ela foi lá e falou com ele, e aí passou mais tempo, não me lembro qual tempo, ela me liga chorando: pastor, fui demitida. Por quê? Porque eu fui falar a verdade com o meu patrão e ele me demitiu. Eu pedi ele para baixar o preço, que era uma igreja, e ele falou: a igreja? Então vai ser mais caro, porque lá todo mundo é ladrão, todos os pastores é ladrão. Aí ela disse que botou o dedo na cara do patrão e disse: não, você não conhece o pastor Davi, tá? Eu estou na igreja, na outra igreja há muitos anos, e nunca nenhum líder foi em casa. Eu e minha mãe estamos naquela igreja há pouco tempo, e olha, minha filha ficou doente, ele foi lá, minha mãe ficou doente, ele foi lá. Então esse homem aí, o senhor, por favor, não fale mal dele. Aí ele pegou e mandou embora, mandou arrumar minhas coisas e me demitiu. Aí eu chorei, fiquei triste, poxa, eu fui culpado de uma demissão. Aí passa um tempo, né? Eu estava dentro da igreja aqui, não era galpão, ainda tinha, estávamos nos preparando para fazer a primeira laje. Ela me liga de novo e ela disse: pastor, o senhor está sentado ou em pé? Eu estou em pé. Então senta aí. Olha, o meu patrão veio para mim, me pediu perdão, chorou, pastor, ele chorou, me pediu perdão, perguntou: o senhor conhece mesmo esse pastor? Ele: conheço. Então fala para ele, quarta-feira eu vou dar de graça todo o material da laje. Foi o primeiro milagre assim que nós tivemos, e foi muito bom porque nós ganhamos a família toda para Jesus, e depois eu tive o prazer de falar de Jesus para o seu Antônio, que foi o homem que doou o material. É bom ressaltar que durante um grande período nós não pagamos uma mão de obra. Os nossos trabalhadores eram nossos irmãos, nossas ovelhas, que vinham do trabalho para cá, trabalhar espontaneamente. E também contamos com jovens, adolescentes que brigavam, na verdade eles brigavam para estar aqui na igreja, para ajudar na construção da nossa obra. E as mulheres também tiveram uma participação super valorosa. Elas traziam os alimentos, os pratos, almoço, jantar, os lanches de casa, até que conseguimos improvisar uma cozinha aqui, onde elas elaboravam os alimentos para os trabalhadores. Vocês sabem, né? Crente tem uma fama legal, né? Não bebe, mas em compensação come muito. E olha, a família da nossa amada Irmã Maria do Itararé supria as necessidades junto com as demais irmãs. Eram muitas guerreiras. Tinha a irmã Emilza, que era uma das moradoras da casa aqui onde é a nossa sede hoje em dia. A irmã Arlete, que também era uma colaboradora com um coração tremendo, imenso, ajudou bastante. Olha, e não faltou, foi pão com mortadela, hein? Era o predileto da rapaziada, não podia faltar. Não era o predileto, né, pastor? Era a necessidade, né? Também, né? Eram muitas bocas. Mas como eu disse, sempre foi tudo feito com muito amor, com muito prazer em fazer. E um dos nossos sonhos é resgatar isso na igreja, né? Que as pessoas façam. Nós vimos alguns lugares aí falando de voluntariado, isso, aquilo, mas é um desejo nosso, como igreja local, ver isso acontecer, as pessoas fazerem por amor.
não sei fazer. Não, você vai fazer por amor. E quando você faz por amor, vai dar certo. Todos nós que trabalhamos aqui hoje, você vê o Clébio, o Paulo, eu e o Antônio, ninguém sabia fazer nada. Ninguém sabia fazer nada. E hoje tem algumas pessoas que acabaram se profissionalizando por causa disso. Mas tinham desejo de fazer, desejo de ver as coisas acontecerem. E não pense que era fácil não, tá? Não era fácil trabalhar com o senhor Davi Siqueira Brunner, não. Não era fácil. Mas tinha muito amor também do outro lado também, da parte dele por nós. E relacionado a isso, quando a gente fala dos homens, né, mas vamos lembrar aí também as mulheres. A gente estava trabalhando e toda hora chegava um bolo, chegava um pão, chegava uma comida, chegava uma janta. E aí as mulheres da igreja faziam muito isso. Tinha alguém que organizava isso por trás, que pegava e organizava as mulheres para trazer o lanche para o pessoal. Era sempre uma surpresa, era um bolo, era uma janta, sempre tinha alguém que fazia. Então deixa eu aproveitar aí, deixar um recadinho para as mulheres aí de hoje aí. Todas as minhas memórias de infância, adolescência e boa parte da juventude relacionados à igreja, relacionados à vida cristã, consigo me lembrar, assim, minhas primeiras memórias da igreja são da construção, né? Eu lembro ainda de culto onde é hoje o templo, mas construindo ali aquela parte, né? Isso eu lembro. Após a nossa vitória da obra, nós, para a honra e glória do Senhor, graças às misericórdias do Senhor, inauguramos a igreja. E nesse período pós-inauguração, aconteceram muitas ordenações, muitos casamentos, muitos aniversários. Como a igreja tinha muitos jovens e adolescentes, havia muitas festas de 15 anos. E a igreja, mesmo não estando toda acabada, a obra não tinha sido finalizada, mas mesmo assim os eventos aconteciam, as ordenações, e até outras igrejas vinham aqui utilizar o nosso batistério, e a igreja estava viva, crescendo, dando continuidade à vontade de Deus. A festa de 15 anos da Priscila foi muito bonita, foi muito bem planejada. Foi a igreja da Priscila também, que eu não tinha condições. Todas as duas foi da Priscila também e a da Priscila. Os DVDs estão lá, foi o Adalberto os DVDs da festa de 15 anos da Priscila estão lá. Entendeu? Foi uma festa muito linda, foi muito bom. Entendeu? Eu tenho muita gratidão. Tenho muita gratidão, sou muito grata. Muito grata por todo mundo dessa igreja que fez as coisas para mim. Depois das crianças grandes, a gente vinha a pé. A gente vinha a pé por dentro, né? Passava pela comunidade da Galinha, tinha uma rua para fora. Às vezes estava chovendo, né? Teve um dia que a chuva caiu, os potes de bebê estavam dentro do carrinho, aí eu peguei a capa de chuva da Priscila, botei no carrinho. Aí viemos a gente embora, todos chegando em casa tudo molhado. E para mim foi uma benção. Deus é uma benção até hoje na minha vida, porque quando eu cheguei nessa igreja aqui, na beira da pista, na Nova Vida, quando eu entrei na igreja, o pastor Davi estava pregando a palavra dele, bateu certinho para a minha vida. Eu levantei a mão na hora e aceitei Jesus. Então até hoje. Foi uma importância muito grande na minha vida. Muito. Aí depois eles viam o que eu passava com as criaturas pequenas. O irmão Claudio não faz. Eu fiquei falando desse irmão Claudio, porque o irmão Claudio faz parte da minha vida, o irmão Claudio. Ele não congrega mais na nossa igreja, mas ele faz parte. Aí ele começou a revezar, falou assim com o pastor Renato assim: Renato,
eu vou buscar a irmã Maria Cela com as crianças e você leva ela. Aí ficou assim, entendeu? Dele, do irmão Cláudio me buscar e o pastor Renato me levava com as crianças. Assim, entendeu? Foi assim, foi tão importante, tem uma importância tão grande na minha vida. Até hoje eu tenho muita gratidão pelos irmãos da igreja, as irmãs da igreja, os pastores da igreja. Eu tenho muita gratidão por todo. Olá, eu estou passando por aqui para fazer uma homenagem especial a uma pessoa que não poderia deixar de fazer parte deste documentário. Foram muitas pessoas que passaram pela Vida Nova, fazem a diferença por onde estão, deixaram um legado aqui bem bacana. Mas tem uma irmã que hoje já está bem de idade, já está bem senhorinha, né? Já tem umas questões de saúde, né? Comprometendo a mente. Mas ela sempre foi um exemplo assim para nós mulheres, e eu ficava olhando assim e falava: meu Deus do céu, quanta disposição. E às vezes eu chegava cansada em casa e aí eu lembrava dela. Não poderia esquecer da nossa querida irmã Teresa, a matriarca, uma das matriarcas da Vida Nova. Uma pessoa incansável que ganhou muitas vidas para Jesus. Ela, junto à irmã Nilzinha, ela trazia aquele grupo de crianças, de adolescentes, de jovens para a igreja. E fazia as visitas, né? Foram muitas visitas, não precisava marcar que a irmã Teresa estava lá, fazendo as visitas dela, mesmo que sozinha. E vinha andando, né? Algumas vezes ela vinha de Kombi para a igreja, mas na maioria das vezes ela vinha andando, né? Parecia uma formiguinha e devagarinho ela chegava, não faltava os cultos, e foi e é um grande exemplo para nós mulheres, uma inspiração. E nós somos gratos a Deus, a Vida Nova é grata a Deus pela vida da irmã Teresa. Hoje nós temos aqui alguns frutos, né? Temos o Henrique, que é o nosso baixista, né? Temos o Alexandre com a Ingrid, temos a Amanda, o Marcinho, pessoas que são fruto do trabalho da irmã Teresa. E tantos outros, né? Que a gente não sabe até onde, né? Chegou essa semente que a irmã Teresa plantou. Eu creio que muitas vidas foram salvas num leito de hospital, nos lares, foram alcançadas por Deus através da irmã Teresa. Irmã Teresa, a Vida Nova ama você, a senhora é uma pessoa muito especial e sempre será para a história da nossa igreja. Beijo no coração. O pastor Davi era bem rígido nisso, e quando nós começamos a namorar, tivemos que pedir, né? Tivemos que pedir autorização ao pastor Davi. Ele foi lá pedir autorização ao meu pai, mas tivemos que pedir autorização ao pastor Davi também. E aí começamos a namorar e casamos aqui na Vida Nova, aqui na Manuel de Souza. Mas conta um pouquinho como é que foi, né? O que teve que fazer para o dia do nosso casamento? A igreja estava toda pronta? Na igreja, cada casamento que teve tinha uma coisa que se mudava. A igreja na época estava em obra, em construção, então teve gente que casou antes de mim, foi feita alguma coisa por causa daquele casamento, um piso. E no meu casamento, eu e o presbítero Kleber, nós ficamos, era banco na igreja, né? Quem vai lembrar o banco antigo, nós cortamos todos os bancos da igreja, porque a noiva não passava, o vestido da noiva não passava. A noiva era magrinha, tá? Então, a noiva era magrinha, mas o vestido tinha aquele... Nós tivemos que cortar todos os bancos, tiramos mais ou menos 15 centímetros de cada lado, deixamos os bancos iguais. A semana toda trabalhando cortando o banco, eu e o presbítero Kleber. E no dia do casamento, na sexta-feira, veio o pessoal colocar os vidros, né? As janelas, já tinha janelas de ferro, mas não tinha o vidro. E eu saí daqui, era 3 horas da manhã,
fui para casa, dormi um pouco, voltei para cá de novo para ajudar, para limpar, para organizar, e saí daqui. O casamento era 7, eu saí daqui 6. Era 7, saí daqui 6 para me arrumar. Então cheguei em casa, tomei banho, me arrumei e nem barba eu fiz. Cheguei todo com aquelas falhas de barba ainda. Quando eu cheguei perto da massa, ela, cadê? Não fez a barba? Não foi assim. Então, assim, as coisas, os anos passam, mas não mudam. As coisas continuam a mesma coisa. Como muitas coisas aconteceram na vida da gente aqui na igreja, e tipo assim, o casamento também foi uma das coisas que aconteceram na nossa vida. Eu conheci minha esposa aqui na igreja, começamos a namorar, noivamos, e aqui casamos, tem um filho dentro da igreja, entendeu? Meus filhos foram batizados aqui na igreja e tudo. E aqui eu me batizei, né, na verdade na Canitá, né, e como eu falei, mas aqui eu casei, né, apresentei os meus filhos, fui ordenado, né, diácono, né, passei a liderar a juventude um período, depois mais tarde fui ordenado a presbítero, quando foi o período que eu comecei o namoro que resultou no meu casamento hoje com a pastora Odete. Tivemos os nossos filhos aqui, né? O Felipe, mais velho, né? Hoje tem 27 anos, né? E o Mateus, que hoje tem 20 anos de idade. E graças a Deus tem nos acompanhado aqui na casa do Senhor. Então, falar de peças também da igreja, né? Que sempre os piores papéis eram eu, não adianta. Cachaceiro, drogado, bandido, mas eu gostava muito, muito de fazer. Tinha peça, eu era sempre o primeiro a levantar a mão. Tia Márcia sempre deixava eu nos piores papéis, brincadeira. Mas peças eu tenho duas que é marcante pra mim. Uma eu fiz um papel de bêbado. Eu acho que era no final do ano, praticamente, mais ou menos. E eu tenho uma foto que tá eu, meu tio Paulo, meu tio Assis e o Crebinho. Nessa foto. Eu tô carequinha. E foi muito boa, muito boa. E outra foi que eu fiz um papel de bandido, né? Eu e o Juan. Eu, Juan e Marcinho, pode sentar com a gente que tem história, hein? E a culpa era sempre nossa. Mas essa foi a gente fazia um papel de bandido, eu e o Juan, e a gente entrava no som de uma música eletrônica. Um olhou pro outro conversando e falou assim, cara, nossa entrada aí tá muito fraca, isso aqui no outro. Vamos dar uma realidade nisso. Aí eu falei, cara, vamos comprar umas bombinhas. Fizemos 2 amarrados de 25 bombinhas. E a gente entrava naquela sala ali do lado do púlpito, né? Que é uma sala agora que hoje é do músico. E a gente acendeu as bombinhas ali. A gente acendeu as bombinhas e entramos. Quando a gente entrou, as bombinhas começaram a estourar. A gente via as irmãzinhas tudo pulando. A igreja ficou cheia de fumaça. Tomamos uma bronca da tia Márcia, mas no final ela gostou, deu a realidade, deu o tiro de verdade, entendeu? E são umas histórias assim que se a gente de novo parar para conversar, para sentar, são muitas mesmo. Eu cresci, né, amadureci espiritualmente, casei, tive meus filhos, apresentei minha filha, meu filho. Aqui eu vivi momentos muito felizes e também vivi momentos de luto, momentos de tristeza, em que a igreja me abraçou, esteve junto, né? Dia a dia nós tivemos pessoas assim que acompanharam, né? Momentos difíceis que nós passamos de perda, e isso assim realmente não tem preço, né? Nós fazíamos também vários passeios. Nós íamos para a Marinha, ali na Ilha do Governador, e ali tinha piscina, tinha campo de futebol. Às vezes eles podiam também ter acesso à praia, e os jovens sempre tiveram assistência.
sempre foram acolhidos aqui na família, na nossa igreja, na família Vida Nova. E os nossos filhos participavam de tudo. Então eles cresceram dentro do reino de Deus, sabendo o que era o reino e fazendo parte. E eles participavam de tudo. Participavam das obras, participavam do culto, da escolinha, dos passeios, do retiro. Estavam presentes durante todo o processo da igreja. Eu, a irmã P, a irmã Benedita e a irmã Mara. E só quem ficou de castigo foi eu. Fiquei revoltada, eu chorava muito. Foi em Guapimirim, né? Uma casa que caberia, sei lá, 70 pessoas, 60, e caberia 70, 60 pessoas muito apertado na varanda, né? Devia ter umas 120 lá ou mais. Se o ônibus era ônibus, não tinha ar-condicionado, né? Era muito macarrão com salsicha.